até o 34. Hoje eu queria pensar para os irmãos aí sobre ser discípulo, discipulado. Lucas 14, versículo 25 ao versículo 35. Leiamos responsivamente. Por favor, me ajudem. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois hora de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar? Silenciosamente, pede a Deus para nos abençoar, que seja uma mensagem proveitosa para a nossa alma. Amém? Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Deus, que nós celebramos, Deus, a morte de Cristo, a renovação da aliança. Muito obrigado a cada pessoa aqui presente e obrigado pela tua palavra eterna que foi liberada a nós, que ela possa agora entrar na nossa mente, em nosso coração, produzindo vida em nossas vidas e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho aí sobre ser discípulo, discipular. Deus nos criou para um propósito muito maior e melhor do que aquele que a maioria de nós tem experimentado até agora. Ou seja, Deus tem algo mais para nós. E muitos de nós ainda não estão experimentando até agora. Mas somente iremos experimentar este algo mais quando nos tornarmos discípulos de Cristo. Ser discípulo não quer dizer exatamente frequentar a igreja no domingo. Não, é um relacionamento diário com Jesus, ok? Nós vamos falar alguns princípios aqui do que é ser discípulo. E quando a gente aprender a ser discípulo, Deus vai nos levar a algo mais. Tem um exemplo maravilhoso que eu gosto muito, até por causa do meu amor pela obra missionária, de um homem. Ele era um sapateiro, consertava sapatos. Naquela época isso era muito comum. Hoje os sapatos são descartáveis, né? A gente estragou, joga fora e acabou. Mas há alguns anos atrás era muito comum consertar sapatos. Esse homem, trabalhando ali de consertar sapatos, teve consciência da grande necessidade do mundo missionário, conversou com a liderança da igreja dele, e a liderança falou que ele: olha, se Deus quiser salvar o mundo, Deus vai salvar, sem a minha e sem a sua ajuda. Deus é soberano e não precisa da nossa ajuda. Aquele homem sapateiro, humilde, semi-analfabeto, ficou com o coração ardendo tanto pela carência e necessidade do mundo missionário, que ele largou tudo. Depois de um bom tempo em oração com Jesus, largou tudo e foi para missões.
e virou o pai das missões modernas, como nós chamamos William Carey, né? O pai das missões modernas. Na Bíblia tem um exemplo maravilhoso também do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era pescador. A Bíblia diz que ele era iletrado. Mas quando ele entra em comunhão com Jesus, e as pessoas da convivência dele falam assim: olha, esse homem tem estado com Jesus. As pessoas começam a perceber que Pedro estava num nível de relacionamento maior e mais profundo com Jesus. E Pedro vai ser usado poderosamente para pregar às multidões e se torna o líder dos apóstolos. E aquela igreja começou com 12 pessoas, pula para 120, 3 mil, 5 mil, uma multidão, já não dá mais para contar. Irmão, ser discípulo de Cristo é você experimentar muito mais do que nós temos experimentado até agora. É fácil? Não é fácil. Ser discípulo não é fácil, irmãos, mas é somente em Cristo, como discípulo de Cristo, que nós descobriremos a nossa origem, identidade, significado, propósito, importância e destino. Para que você está aqui nesse mundo? Não estou falando para que você está aqui no culto. Nós viemos aqui hoje para celebrar a Deus, tudo que Ele tem feito na nossa vida, para buscar forças para mais uma semana, para renovar a aliança com a igreja, com Cristo, o corpo de Cristo. Mas eu queria que você pensasse: para que você está aqui nesse mundo? Será que é só para trabalhar, comprar, pagar, gastar, dormir, comer? Irmãos, existe algo mais, maior, melhor. O discipulado, irmãos, é a chave, o meio, o caminho para viver uma vida em abundância. A nossa geração tem experimentado uma coisa muito boa, que são as igrejas cheias. Até no Oriente Médio, igrejas cheias. Na China, igrejas cheias. Coreia do Norte, número 1 em perseguição, igrejas cheias. Isso é muito bom. Mas também temos experimentado uma coisa muito ruim, que são cristãos imaturos. Falta a vida de Deus em nossa vida. As igrejas estão cheias, mas infelizmente, irmãos, isso eu falo com dor no coração, falta maturidade espiritual em muitos cristãos. Nos relacionamentos, patrão e empregado, marido e esposa, pais e filhos, vizinhos, isso fica claro, a imaturidade dos cristãos dos nossos dias. Misericórdia. Então, vamos para o texto? Alguns princípios do que significa ser discípulo. Versículo 25. Primeiro aí para nós. Ser discípulo implica em deixar a multidão. Versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, antes de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deixar as multidões, irmãos. As multidões, elas viviam atrás de Jesus, odiando Jesus, seguindo Jesus. Multidões seguiram Jesus. Mas na hora da morte, quem estava lá com Jesus? Só os discípulos. E nem todos eles. As mulheres e alguns discípulos. As multidões seguem a Jesus, querendo se beneficiar do poder de Jesus. As multidões seguem a Jesus, querendo alguma bênção, cura, pão, livramento, libertação. Jesus falou isso. Vocês me seguem porque estão esperando receber alguma coisa. E Jesus é tão bondoso, misericordioso, que todos que procuraram Jesus atendeu. Mas Jesus está te chamando para deixar a multidão e se tornar discípulo. As multidões seguem Jesus esperando receber alguma coisa. Mas o discípulo, ele segue Jesus para ter um relacionamento com Jesus
e para se doar para o reino de Jesus. É diferente. As multidões só querem receber, tirar proveito. Elas querem a bênção, mas não querem relacionamento com o Deus da bênção. Ser discípulo é diferente. Ele se entrega, se doa, ele quer uma comunhão, relacionamento. O discípulo não se satisfaz com a bênção. Ele quer o Deus da bênção. O discípulo não se satisfaz com uma vida boa. Ele quer uma vida em abundância. Uma vida que vale a pena. Ser discípulo, irmãos, é ir além dessa vida terrena, material, passageira, efêmera, vaidade de vaidades, diz o pregador. Jesus está nos chamando, irmãos, para irmos além, sermos discípulos. Olha aqui, olha, João 6, versículo 63, Jesus fala sobre isso com os apóstolos. Olha só, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as coisas terrenas. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Os discípulos não satisfazem com as coisas terrenas. Ele quer a eternidade. Ele quer a vida em abundância. Ele quer rios de água viva fluindo no coração. O discípulo quer relacionamento. E Jesus está te chamando hoje para ser discípulo. Um relacionamento mais profundo, uma vida em abundância, uma vida que vale a pena. Amém? Então, deixa a multidão, larga tudo e segue. Uma outra característica do discípulo aqui, irmãos, olha o versículo 26. Aqui é um versículo forte. E às vezes, como os fariseus, pode até ser mal interpretado. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, ser discípulo exige a gente deixar de viver como multidão, ter intimidade com o Pai. E ser discípulo também é ter Jesus como prioridade na nossa vida. Jesus é prioridade na sua vida? Aqui fala assim, aborrece, essa palavra aborrece, algumas palavras no original da Bíblia tem dificuldade de trazer uma tradução adequada, mas seria para nós assim, amar menos. Se você não ama menos as pessoas e as coisas deste mundo, não serve para ser meu discípulo. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida, acima de tudo. E é um mistério, um paradoxo interessante, irmãos. Quando a gente coloca Jesus como prioridade, e somente quando Jesus enche o nosso coração, é que a gente é capacitado a amar as pessoas de verdade. É interessante. A pessoa que não tem Jesus não sabe amar de verdade. Ela ama a si mesma, o seu eu, o seu ego. Por isso que vem feminicídio, latrocínio, esse tipo de coisas. Pessoas que não sabem o que é o amor de verdade. Mas quando a pessoa aprende a amar Jesus em primeiro lugar, o amor de Deus é derramado no coração, e aí a pessoa aprende o que é amar de verdade. Irmãos, amor de verdade é quando você se doa, se entrega, sem olhar merecimento, sem querer nada em troca. Isto é amor de Cristo. Isto é amor de verdade.
né? Aqui, olha, tem uma palavra maravilhosa aqui que eu amo, né? Há muitos anos esse texto é a minha oração de cada manhã. Lucas 10, versículo 27. Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse é o nosso desafio. Estou falando, é a minha oração, mas eu estou longe de chegar nesse negócio aí. Amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Lembra do acróstico? Eu preguei aqui nas férias sobre isso. Café, coração, alma, força e entendimento. O acróstico, que todo dia, na hora que você for beber café agora, você lembra: coração, alma, força e entendimento, né? É assim que nós temos que amar a Deus, amar a Cristo e amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, este é o nosso desafio: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, amar o próximo como a nós mesmos. E o amor de Deus é derramado em nosso coração sem medida, e aí a gente aprende o que é o verdadeiro amor. Aí a gente aprende o que é o verdadeiro amor, irmãos. E só quando a gente tem essa intimidade com Deus é que a gente aprende o que é o verdadeiro amor. O que Jesus está querendo falar aqui não é para você desprezar pai, mãe, amigos, irmãos, nada disso. Não é isso. Jesus está querendo falar aqui que quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, as outras coisas vão se encaixar de uma forma muito melhor. E o contrário, quando nós deixamos as coisas desse mundo, os laços humanos, os afetos humanos, servirem de empecilho para termos Jesus como prioridade, aí a gente não tem nem uma coisa nem outra. Aí complicou tudo. E aí que vem um dos motivos do verdadeiro discipulado com Jesus Cristo. Aprender a ter essa intimidade. Irmãos, ser discípulo de Cristo significa deixar a multidão para ter um relacionamento, intimidade e amá-lo incondicionalmente, incomparavelmente. Não é mais apenas aquela oração de Deus abençoe esse almoço, abençoe essa janta, Deus abençoe agora que eu vou dormir. A gente tem que fazer essas coisas, mas Deus está te chamando para algo mais. E quando nós temos prioridades erradas, as coisas travam na nossa vida. O nosso coração fica inquieto. É por isso que nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias, crentes imaturos, porque não tem relacionamento. A nossa geração é uma geração, como eu diria assim, interesseira. Eles querem algo de Deus e sabem que Deus está dando muita coisa para muita gente. E eles vão até Deus. E muitos recebem. Mas a pergunta é: e depois? Você vai ficar com a bênção ou você vai ficar com Deus da bênção? Entende? Vamos caminhar mais. Versículo 27, irmãos. Ser discípulo implica também em sacrifício. Deixar a multidão para ter um relacionamento, intimidade com Jesus, ter Jesus como prioridade, amá-lo acima de todas as coisas, e aí de verdade você vai estar apto para amar as outras coisas corretamente. E o versículo 27, vamos ler juntos esse versículo? Ele é maravilhoso, quem está aberto aí, vamos ler juntos? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Misericórdia, irmãos. Ser discípulo implica em sacrifício. A nossa geração não gosta de sacrificar muita coisa. Nós temos medo da dor, do sacrifício, abrir mão. Mas, irmãos, ser discípulo implica em sacrifício mesmo. Tomar a cruz aqui, irmãos, se você olhar o significado, significa disposição para seguir a Cristo até a morte. Lembra Apocalipse 2,10? Seja fiel até a morte.
Uma outra tradução seria assim: seja fiel, ainda que custe a morte. Lembra de Hebreus 11? A galeria de heróis da fé. Homens que oraram, o céu parou, fecharam boca de leões, extinguiram o poder do fogo, fizeram e aconteceram, mas também homens que morreram por causa do nome de Cristo. Cortados, serrados, esquartejados, enforcados, mortos por causa do nome de Cristo. Ser discípulo significa disposição para seguir a Cristo até a morte, se for necessário. Não é que você vai se automutilar, mas se for necessário, você vai pagar o preço do sacrifício. A cruz, irmãos, no Império Romano, era um método de execução. Às vezes você está pensando aí: meu patrão é minha cruz, minha esposa, minha sogra, meu marido. Vou falar uma coisa para você: todo marido é cruz mesmo, não adianta você chorar não. Mas tem uma cruz maior, mais pesada, a morte por causa do nome de Jesus. Gente, estou brincando, o negócio do marido aí é verdade, mas é brincadeira. Aquele negócio, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Gente, ser discípulo é você suportar qualquer sacrifício por causa da honra do nome de Cristo. Os cristãos de hoje não querem sofrer nada, não querem sofrer o dano, não querem abrir mão, meus direitos, meus merecimentos. Eu quero correr atrás dos meus direitos, danos morais. Irmãos, cristão é para sofrer pelo nome de Cristo. Olha, se você sofre porque você fez alguma coisa errada, então você está merecendo. Mas se você sofre injustamente, dá glória a Deus, porque você está honrando o nome de Cristo. É sobre isso que fala as bem-aventuranças. É sobre isso que fala o apóstolo Pedro para os que estavam sofrendo na dispersão. É sobre isso que fala o apóstolo Paulo: sofrer pelo nome de Jesus. Tomar a cruz é esta disposição de sofrer, morrer por causa de Cristo. Cada discípulo de Cristo tem que ter essa disposição de levar a sua cruz e mais conscientemente utilizar os meios de automortificação da carne e da separação do mundo. Irmãos, fazer morrer a natureza terrena dói. A separação do mundo dói. Matar o nosso eu dói. Pior, o nosso ego, o nosso eu, ele tem um poder autorressurretivo, né? Você mata, afoga, todo dia ele ressuscita. Misericórdia, irmãos. Olha só comigo que acontece isso. Eu acordo, oro, leio a Bíblia, decoro o versículo assim: hoje eu vou ter uma vida de vitória contra o meu eu. Daí a pouco ele passa uma rasteira e lá vai eu para a lona de novo. Irmãos, dói, mas é por aí. Então, ser discípulo implica em sacrifício. Olha 2 Coríntios 15, irmãos. É um texto lindo demais. A gente devia decorar esse versículo. 2 Coríntios 5, versículo 15. Eu acho que eu falei invertido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Olha só, irmãos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por você. Você tem que ter disposição de ir até a morte com Jesus. Mas o que Jesus quer é que você viva por Ele, para Ele, até a morte, se for necessário. Vamos dar mais um passo aqui? Versículo 28. Versículo 28. Olha o que diz aí. Quem está com a Bíblia aberta? Vamos ler juntos? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre,
não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Irmão, ser discípulo, além de deixar a multidão, além de colocar Jesus como prioridade no relacionamento, sacrifício, tem que pagar um preço. A multidão só quer receber, mas o discípulo entende, tem que pagar um preço para ser discípulo de Jesus. É lógico, o apóstolo Pedro falou assim: Senhor, nós tudo deixamos, né? Deixei meu emprego, minha família e tal, meu comodismo, minha casa. Ele disse: olha, Pedro, preocupa não, você vai receber 100 vezes mais, e ainda tem a vida eterna de lambuja, ainda que um segundo lá vai compensar tudo isso. 100 vezes mais. Mas tem um detalhe lá, irmãos, com perseguições. 100 vezes mais, com perseguições, e a vida eterna. Irmão, ser discípulo implica em pagar um preço. Aqui tem duas parábolas: um homem que construiu uma torre e um rei que foi para a guerra. As duas parábolas apontam alguns princípios importantes sobre pagar o preço. Irmãos, o evangelho aqui no Brasil ficou meio light. A gente quer encher a igreja aos montes, e às vezes as pessoas nem converteram direito. A gente quer. Lá no Oriente Médio, quando uma pessoa vai converter, ele marca dia, data e hora, porque ele sabe que vai ter um custo, um preço. Alguns perdem a casa, a família, os bens, dinheiro, emprego, cartão de crédito, e alguns perdem até a própria vida. Teve um caso, acho que, não sei se a maioria aqui sabe, o Osni contou quando esteve aqui, missionário Osni, que está lá no Oriente Médio. Um rapaz converteu, todo animado, empolgado. Na hora da janta, ele fala com a família: agora eu sou discípulo de Cristo. O pai dele abaixou a cabeça. A mãe dele falou: menino, deixa dessa bobagem. Todos se levantaram da mesa. O tio dele foi conversar com ele: ó, seu pai não gostou não. Aí ele falou assim: tio, não tem jeito de voltar atrás. Depois que Jesus entra, não tem volta. A partir de hoje eu sou discípulo de Cristo. O tio saiu calado. Quando deu de madrugada, o tio foi lá, deu 7 facadas no coração dele. O próprio tio, com autorização do pai. 7 facadas no coração dele. Eu perguntei para o Osni, ele não falou no público, eu disse: Osni, como é que você sabe disso? Eu disse assim: a irmã dele estava assistindo e adivinha o que aconteceu? Converteu. Normalmente, lá no Oriente Médio, quando alguém converte, ele é tirado secretamente daquele lugar, levado para outra região onde ele não é conhecido, porque ser discípulo de Cristo lá é radical. Às vezes, não são todos, paga com a própria vida. Os missionários não são mortos mais, eles são espancados, chocados na cadeia, em algumas celas, ficam ali uma semana, um mês, 3 meses, 1 ano, depois eles são deportados para o Brasil. É mais fácil. Mas quem mora lá, ser discípulo, tem um custo sério, um custo alto, né? Implica em pagar um preço. Irmãos, presta atenção nisso aqui, por favor. Todo discipulado verdadeiro exige um preço a ser pago. Só devemos abraçar o discipulado após uma devida deliberação, considerando: tem um preço a ser pago para ser discípulo de Cristo. O preço a ser pago deve ser pleno e completamente considerado. Não dá para ser discípulo de Cristo sem calcular o custo. E aqui, considerando as ilustrações aqui que Jesus usa, você construir pela metade, ao invés de honra, é vergonha. Não é? Quantos de nós criticamos vizinhos que construíram pela metade? Você pagar metade do preço
Irmão, não estou falando de salvação. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de ser discípulo. Salvação é dom de Deus, é graça de Deus, ninguém decide, ninguém escolhe, é soberania divina, mas ser discípulo de Cristo tem um preço, tem que ser considerado e pago completamente, ou então nós vamos ficar mendigando bênção espiritual. Deus tem algo mais, irmãos. Olha o versículo 33. Ser discípulo implica em renúncia total. Vamos ler juntos? Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Em Mateus 6, 24, Jesus vai dizer: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um, desagradar o outro, ou você vai desprezar um e vai agradar o outro. Não tem jeito. Renúncia total. Ser discípulo implica em renúncia total. O discipulado exige esforço, disciplina, sacrifício, dificuldade e renúncia de tudo aquilo que não pertence a Cristo. Não significa que você vai viver como mendigo. Na história da igreja, tem uma história linda e maravilhosa, mas que de fato não é o que Jesus queria. São Francisco de Assis. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu chorei igual criança. Mas não é exatamente isso que Jesus quer. Você tem que estar disposto a uma renúncia total. Por causa de Cristo. Se Jesus te pedir, você tem que estar disposto a sacrificar. Não é que você vai pegar tudo e vender. No livro de Atos aconteceram alguns exemplos assim. Mas o apóstolo Pedro mesmo explica: olha, você não era obrigado a fazer isso. Você fez porque você quis. A doação, a oferta é voluntária, conforme o coração. Mas o discípulo tem que ter essa disposição de sacrifício, de pagar o preço, renúncia. Irmãos, Jesus nos convida para uma renúncia total, a fim de que possamos experimentar uma vida em abundância. Enquanto nós não nos entregarmos totalmente para Jesus, Jesus não vai se dar totalmente para nós. Faz sentido para você? A renúncia não é apenas algo desejável, mas é simplesmente inevitável. Tem que renunciar. Ser discípulo de Cristo implica essa disposição de abrir mão de tudo, se Jesus pedir. O mais maravilhoso é que a gente entrega, consagra e Ele nos deixa continuar cuidando. E nos dá mais. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que cuidou, guardou, devolveu, Jesus disse: olha, dá para ele, porque ele é bom para cuidar. Quando a gente aprende a consagrar, a entregar, a renunciar, Jesus coloca mais, muito mais, e vai fazer transbordar na nossa vida. E renúncia do eu, irmãos. Renúncia do eu, renúncia do ego. O nosso maior desafio não é o diabo. O nosso maior desafio está diante de nós no espelho. Eu, ego, orgulho. Este é o nosso maior desafio, irmãos. E aí, para concluir, ele fala aqui uma coisa muito interessante. Vai ter recompensa, vai ter galardão, vai ter utilidade para o reino de Deus. Olha o versículo 34, que Jesus fala: o sal é certamente bom. Jesus fala que nós somos sal da terra. E ele fala assim: o sal é certamente bom. Aqui tem uma metáfora, irmãos, para mostrar, para ensinar o trabalho do discípulo, o esforço, o sacrifício, a renúncia tem recompensa.
tem galardão, tem utilidade, tem proveito, não é em vão. Tudo aquilo que nós fazemos para Cristo, em nome de Cristo, por causa de Cristo, tem galardão, tem recompensa e tem utilidade. A gente usa muito essa metáfora do sal para bater na igreja, falar mal de crente que não serve, né? Mas aqui não está falando isso não. Aqui está falando assim, o sal é bom, ninguém vive sem sal. Nós somos o sal da terra, os discípulos de Cristo. Alguém aqui já comeu comida sem sal? Gostou? Muito bom, não é? Está falando assim, o sal é bom, o sal é útil. Quando você se torna discípulo, falando assim, olha, você vai salgar, vai dar sabor, né? vai fazer diferença na vida das pessoas. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão ver Jesus, o nome de Deus vai ser glorificado. O sal é certamente muito bom. Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra. É por causa do sal, naquela época que não existia geladeira, que os alimentos eram conservados, preservados, guardados. E nós somos o sal do mundo. Por causa da igreja que o mundo não está pior. Irmãos, presta atenção nisso aqui. É por causa da igreja que o mundo não está pior. A igreja é o sal do mundo que impede uma deterioração moral completa, total da humanidade. Irmão, se não fosse a igreja, nós não teríamos a medicina que nós temos, nós não teríamos as faculdades que nós temos, nós não teríamos a tecnologia que nós temos. O mundo já estava péssimo, estaria muito pior. A igreja é o sal da terra. O sal é certamente bom. Então, desafio para nós, irmãos: seja discípulo. Não tenha medo de ser discípulo. Tem uma vida em abundância esperando por nós atrás de discipulado com Cristo. Algo muito maior e melhor, mas você só vai experimentar quando você virar um discípulo de Jesus. As pessoas têm medo de ser discípulo, porque exige renúncia do eu, do ego, da carne, sacrifício. Tem muito crente que fala assim: vou fazer um discipulado. A pessoa foge como se estivesse fugindo do diabo na cruz. Irmãos, o discipulado com Cristo é o meio caminho para uma vida em abundância. Você não vai experimentar uma vida em abundância, você não vai ver rios de água viva fluindo do seu interior, se não se tornar discípulo de Jesus. Pode acreditar nisso. Amém? Então, esse é o nosso desafio.